O sol da tarde lançava um brilho dourado sobre o pequeno galpão nos fundos do meu quintal. Era meu espaço de escape, um lugar onde eu me permitia esquecer as pressões do cotidiano. Aquele dia parecia como qualquer outro, até que vi Ana, minha vizinha de 64 anos, parada na porta com um sorriso curioso. Ana sempre foi uma presença marcante no bairro, elegante, com cabelos prateados que brilhavam à luz do sol. Ela irradiava uma confiança que desafiava sua idade. Era raro vê-la por perto durante o dia, então sua aparição me pegou desprevenido. Oi, Miguel, disse ela, cruzando os braços e inclinando-se levemente contra o batente da porta. Parece que você está concentrado. Posso entrar? Eu hesitei por um momento, surpreso por sua súbita visita. Claro, Ana, entre. Só estava mexendo em algumas coisas. Ela entrou com passos leves, os olhos explorando o interior do galpão. Era um espaço simples, mas pessoal. Ferramentas penduradas nas paredes, um rádio antigo no canto e uma mesa cheia de anotações e peças de madeira que eu usava para minhas criações. Não sabia que você tinha esse talento, ela comentou, passando os dedos delicadamente sobre uma peça de madeira entalhada. É bonito. Você faz isso há muito tempo? Desde que me mudei para cá, respondi, tentando esconder o nervosismo em minha voz. Havia algo no olhar dela que me deixava inquieto, como se ela pudesse ver mais do que eu estava disposto a mostrar. Ela sorriu, mas não disse nada por um momento. Em vez disso, pegou uma das peças e a girou entre os dedos, como se estivesse tentando desvendar algo. Sempre imaginei que você tivesse algo especial. Agora, vejo que estava certa. Seus elogios me pegaram de surpresa. Não estávamos particularmente próximos, mas havia algo em sua presença que sempre me atraía. Era uma mistura de sabedoria e mistério, como se ela carregasse histórias que nunca havia contado a ninguém. Enquanto conversávamos, senti uma mudança sutil no ar. A luz que entrava pelas frestas do galpão parecia mais quente, e o som dos pássaros lá fora diminuiu, deixando apenas o som de nossas vozes e o ranger suave da madeira sob nossos pés. Cada palavra dela parecia carregada de um peso que eu não conseguia decifrar. Posso perguntar uma coisa, Miguel? Sua voz era suave, quase hesitante, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez engolir em seco. Claro, respondi tentando parecer casual, apesar do aperto no peito. O que você realmente procura quando vem aqui? Ela fez a pergunta enquanto olhava diretamente para mim, como se quisesse arrancar uma verdade que eu nem sabia que existia. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar suas palavras. O que eu realmente procurava? Um refúgio, talvez. Um espaço onde pudesse ser eu mesmo, sem julgamentos ou expectativas. Tranquilidade, acho, disse finalmente tentando evitar o olhar dela. É aqui que eu me sinto mais em paz. Ana assentiu, mas seu sorriso indicava que ela esperava uma resposta diferente. Todos nós procuramos algo, Miguel. Às vezes, o que estamos buscando está bem na nossa frente, mas não temos coragem de alcançar. Havia algo na maneira como ela disse isso que me deixou inquieto, como se ela estivesse falando mais de si mesma do que de mim. A tensão entre nós era palpável, e por um momento o silêncio preencheu o espaço como um peso insuportável. Tentei afastar a inquietação causada pelas palavras de Ana, mas seu olhar fixo em mim parecia atravessar minhas defesas. Ela se aproximou, seus passos firmes, mas quase inaudíveis sobre o chão de madeira. O cheiro suave de lavanda, que sempre a acompanhava, invadiu o ar ao meu redor, intensificando minha percepção de sua presença. Você tem muito potencial, Miguel, ela disse, segurando a peça de madeira entalhada que eu havia terminado na semana passada. Seus dedos deslizaram pelas linhas detalhadas do trabalho com uma delicadeza que fez meu estômago se revirar.
mas parece que você se esconde aqui, como se estivesse fugindo de algo. Fugir. A palavra reverberou na minha mente como um eco, trazendo à tona pensamentos que eu me esforçava para enterrar. Trabalhar no galpão era uma distração, uma maneira de escapar da sensação constante de que algo estava faltando na minha vida. Mas ouvir Ana dizer isso, em voz alta, foi como expor uma ferida que eu preferi ignorar. Eu gosto da solidão. Respondi com a voz mais firme do que me sentia. É onde posso me concentrar no que realmente importa. Ela sorriu levemente, mas havia um traço de melancolia em sua expressão. Solidão pode ser um bom professor, mas também pode ser uma prisão, Miguel. Às vezes, é preciso coragem para sair da cela que construímos para nós mesmos. Fiquei em silêncio, incapaz de responder. Era como se Ana soubesse mais sobre mim do que eu mesmo. O que a trouxe aqui hoje? Por que agora? Perguntas se acumulavam na minha mente enquanto ela se movia pelo espaço, examinando minhas ferramentas e projetos com um interesse genuíno. Este galpão tem personalidade, ela comentou, parando diante de uma estante onde guardava pedaços de madeira e tintas. É quase como se fosse uma extensão de você. Eu ri, um som curto e desconfortável. Talvez seja. Passei muito tempo aqui. Então, por que parece que você está esperando algo? Sua pergunta foi feita de maneira casual, mas o impacto foi profundo. Era como se ela tivesse colocado o dedo diretamente no centro do meu desconforto. Antes que eu pudesse responder, Ana se virou e me encarou com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais que eu não conseguia definir. Você sempre foi bom em observar os outros, Miguel. Ela disse suavemente, cruzando os braços diante do corpo. Mas o que você realmente vê quando olha para mim? Fui pego de surpresa pela pergunta. Nunca tinha pensado em Ana dessa forma. Pelo menos era o que dizia a mim mesmo. Ela sempre foi uma figura distante, fascinante, mas inacessível. Agora, com a luz do entardecer caindo sobre ela, revelando cada detalhe de seu rosto e da curva de seus ombros, era impossível ignorar o que eu estava sentindo. Eu vejo alguém forte, admiti, minha voz baixa. Alguém que sabe mais do que diz, que carrega algo que os outros não percebem. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando minhas palavras. Interessante, murmurou, dando um passo à frente. E o que você acha que estou carregando, Miguel? O peso de sua pergunta parecia prender o ar em meus pulmões. Sua proximidade era eletrizante, e eu sentia o calor de sua presença como se fosse uma chama. Por um momento, considerei recuar, encerrar a conversa antes que cruzássemos uma linha invisível. Mas algo em mim, talvez a mesma inquietação que me fazia voltar ao galpão todos os dias, me impediu de fazê-lo. Talvez seja algo que você também está tentando esconder, arrisquei dizer, minhas palavras soando mais ousadas do que eu pretendia. Ana não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela sorriu, um sorriso lento e misterioso que parecia conter segredos que eu nunca entenderia completamente. Talvez você esteja certo, disse ela finalmente com a voz quase um sussurro. Ou talvez você esteja projetando algo de si mesmo em mim. A tensão no ar se intensificou. O espaço entre nós parecia diminuir e cada detalhe do momento, o som do vento lá fora, o farfalhar das folhas nas árvores, se tornava secundário diante da força gravitacional que nos puxava um para o outro. Você tem algo especial, Miguel. Ana continuou, sua voz tão baixa que parecia destinada apenas para mim. Mas você se esconde, não de mim, mas de si mesmo. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou meu braço, um gesto simples, mas carregado de uma intimidade que fez minha respiração acelerar. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja de verdade, ela disse,
seus olhos fixos nos meus. Eu deveria ter me afastado, mas não consegui. Algo sobre aquele momento parecia inevitável, como se estivéssemos destinados a chegar até aqui, independentemente das consequências. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, banhando o galpão em uma luz suave e dourada, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse esperando algo acontecer. Ana permaneceu ali, próxima demais, com os dedos ainda pousados levemente no meu braço. Seu toque era quente, quase imperceptível, mas suficiente para enviar um arrepio pela minha espinha. Você está bem? Ela perguntou, sua voz tão suave que mal era um sussurro. Seus olhos brilhavam, cheios de uma curiosidade que parecia perfurar minhas defesas. Era impossível desviar o olhar. Estou, respondi, embora minha respiração estivesse acelerada e meu coração batesse como um tambor no peito. Não sabia como lidar com aquela intensidade, aquele momento que parecia tão fora do comum, mas ao mesmo tempo inevitável. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, os lábios curvados em um sorriso enigmático. É interessante, disse, sua mão descendo pelo meu braço, um movimento lento e deliberado que fez meu corpo inteiro reagir. Como às vezes ficamos tão presos em nossas rotinas que esquecemos de olhar ao redor, de realmente sentir. Havia algo nas palavras dela, na maneira como foram ditas, que me fez questionar o que realmente estava acontecendo. Era uma conversa casual? Um momento de introspecção compartilhada? Ou havia algo mais, algo que nenhum de nós tinha coragem de nomear? Às vezes é mais fácil ignorar, murmurei, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Fingir que tudo está bem, que não há nada mais a ser explorado. Ana assentiu lentamente, seus olhos ainda presos aos meus. Fingir pode ser reconfortante, disse ela, mas também pode ser solitário. Suas palavras pairaram no ar, criando um eco em minha mente. Era verdade. O galpão tinha sido meu refúgio, mas também minha prisão. Um lugar onde eu podia evitar enfrentar a verdade sobre mim mesmo, sobre o que eu queria, ou talvez sobre o que eu temia querer. Ela deu um passo para trás, quebrando o contato físico, mas sem perder a intensidade do momento. Você já se perguntou o que está realmente escondendo aqui, Miguel? A pergunta foi direta, mas sua voz manteve o tom suave, quase como se estivesse me desafiando a enfrentar algo que eu sempre evitara. Eu não sabia como responder. Minhas mãos estavam inquietas, mexendo em uma das peças de madeira sobre a mesa. Eu não sei, admiti finalmente, incapaz de sustentar o olhar dela por muito tempo. Talvez eu só goste da solidão. Ou talvez você tenha medo de ser visto, ela sugeriu, sua voz agora mais baixa, quase íntima. Medo de que, se alguém realmente te enxergar, eles não gostem do que vão encontrar. Suas palavras me atingiram como um soco. Era uma possibilidade que eu nunca quis admitir, nem para mim mesmo. Eu sempre gostei de pensar que minha distância era uma escolha, algo que eu controlava. Mas e se não fosse? E se fosse apenas medo, disfarçado de independência? Eu não sei, disse novamente, minha voz tremendo levemente. Talvez você tenha razão. Ela deu outro passo à frente, mais perto desta vez, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela irradiando para o meu. Não há vergonha em ter medo, Miguel, disse ela, com os olhos fixos nos meus. Mas você não pode deixar que isso te controle. O peso de suas palavras era avassalador. Eu sentia como se estivesse em uma encruzilhada, um momento que definiria mais do que eu podia entender. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Ana levantou a mão e tocou meu rosto, um gesto tão inesperado quanto íntimo.
Seus dedos traçaram suavemente minha mandíbula, sua pele quente contra a minha. Meu corpo inteiro ficou tenso, dividido entre a vontade de me afastar e o desejo de ceder completamente àquele momento. Você merece mais do que essa solidão, Miguel. Ela sussurrou, sua voz tão baixa que parecia destinada apenas para mim. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou levemente, seus lábios pairando a poucos centímetros dos meus. O mundo parecia ter parado, como se o tempo estivesse esperando para ver o que aconteceria. Cada fibra do meu ser estava alerta, consciente de cada detalhe. O cheiro suave de lavanda, o som distante do vento do lado de fora, o calor crescente entre nós. Então, ela recuou, apenas o suficiente para criar uma distância que parecia insuportavelmente grande. Mas talvez seja algo que você precisa descobrir por conta própria, disse ela, com um pequeno sorriso que parecia conter um segredo. E com isso, ela se virou e começou a sair do galpão, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Fiquei parado ali por um longo momento, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda estava acelerado e o toque dela em meu rosto parecia estar gravado na minha pele. Olhei para a porta por onde ela tinha saído, meio esperando que ela voltasse, meio temendo que ela o fizesse. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que talvez eu não estivesse tão confortável na minha solidão quanto pensava. O silêncio que restou após a partida de Ana parecia mais pesado do que nunca. Fiquei ali, imóvel, encarando a porta do galpão, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Mas não voltou. A tensão que pairava entre nós antes parecia agora impregnada em cada canto do espaço, como um eco que se recusava a desaparecer. Finalmente, movi-me até a mesa e sentei-me, tentando encontrar algo para ocupar as mãos enquanto minha mente girava descontroladamente. A madeira sob meus dedos parecia áspera, mas reconfortante, algo real em meio à confusão de pensamentos que Ana tinha deixado em sua esteira. Sua presença ainda parecia palpável, como se sua essência tivesse ficado presa ali, me encarando, me desafiando. O que ela queria que eu visse? E por que isso mexeu tanto comigo? Minha cabeça estava um turbilhão, uma mistura de perguntas, sem respostas e emoções que eu não sabia nomear. Não era só o que ela disse, mas como ela disse, como se enxergasse partes de mim que eu mesmo preferi ignorar. Havia algo incrivelmente desconcertante em ser visto de forma tão nua, tão crua, e ao mesmo tempo algo tentadoramente libertador. Passei os dedos pelos cabelos, soltando um suspiro pesado, e decidi que não poderia ficar ali preso nos meus pensamentos. Levantei-me e fui até a porta do galpão, abrindo-a para o mundo lá fora. O ar da noite estava fresco, a brisa suave carregava o cheiro das flores do jardim de Ana. O som distante de grilos preenchia o espaço, mas minha mente continuava a ecoar as palavras dela. Olhei para a casa ao lado, onde a luz de sua varanda ainda estava acesa. A silhueta de Ana apareceu brevemente contra a janela da sala, uma sombra graciosa e deliberada. Não pude evitar um arrepio ao vê-la, como se ela ainda segurasse o controle daquela tensão invisível que se formara entre nós. Antes que eu pudesse me conter, meus pés começaram a se mover, me levando na direção de sua casa. Cada passo parecia mais pesado do que o último, como se eu estivesse carregando o peso de todas as minhas incertezas e desejos. Quando alcancei a varanda, Ana estava ali, parada com um copo de vinho na mão, olhando para mim como se já soubesse que eu viria. Não consegui ficar sozinho com meus pensamentos. Admiti, minha voz mais trêmula do que eu gostaria. Ela sorriu, um sorriso lento e enigmático que parecia conter um misto de surpresa e algo mais profundo, algo que eu ainda não entendia. Imaginei que viria,
disse ela fazendo um gesto para que eu me juntasse a ela. Pensamentos solitários podem ser traiçoeiros. Subi os degraus da varanda, sentindo o olhar dela fixo em mim o tempo todo. Ela não disse nada enquanto eu me aproximava, mas sua presença era tão forte que parecia preencher o espaço ao nosso redor. Ana ofereceu-me um segundo copo de vinho, que aceitei com um murmúrio de agradecimento. Sentamo-nos lado a lado no banco da varanda, o silêncio entre nós carregado de significados não ditos. O ar fresco da noite parecia fazer pouco para acalmar o calor que crescia dentro de mim. O vinho deslizava pela minha garganta, mas não conseguia aliviar a tensão que apertava meu peito. Você está inquieto, comentou Ana com um tom casual que não combinava com a intensidade de seu olhar. O que está te incomodando, Miguel? Eu hesitei, não por falta de palavras, mas por não saber como colocá-las em ordem. Você, confessei finalmente, minha voz baixa. Ou melhor, o que você disse hoje. É como se você enxergasse coisas em mim que eu mesmo não sei lidar. Ana inclinou a cabeça, sua expressão suave e contemplativa. Às vezes, ver o que está embaixo da superfície é mais fácil para quem está de fora, disse ela. Mas isso não significa que você precisa ter todas as respostas agora. Seus olhos encontraram os meus, e a intensidade daquele olhar foi suficiente para me fazer esquecer o mundo ao nosso redor. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de força e vulnerabilidade, que me deixou desarmado. Era como se ela estivesse me convidando a ver algo mais, algo que nem ela mesma tinha coragem de colocar em palavras. Por que você veio aqui, Miguel? A pergunta era direta, mas a suavidade em sua voz a tornou quase uma carícia. O que você esperava encontrar? Eu não sabia o que responder. Não havia um plano, um motivo claro, apenas a necessidade de estar ali, de encarar algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Acho que eu só precisava estar aqui, disse finalmente, sentindo a inadequação de minhas palavras. Ana se aproximou levemente, seu rosto agora iluminado pela luz suave da varanda. Às vezes, precisamos estar em um lugar antes de saber o porquê, disse ela, sua voz baixa e carregada de significado. Mas o importante é o que você faz quando chega lá. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos deslizando suavemente pela minha pele. O mundo pareceu desaparecer naquele instante, como se nada mais existisse além do calor do toque dela e a intensidade em seus olhos. Você está aqui agora, Miguel, disse ela, sua voz tão baixa que parecia um segredo. E isso é o que importa. O peso do momento era esmagador. Eu sentia como se estivesse à beira de algo irreversível, algo que mudaria tudo. E antes que pudesse pensar demais, deixei-me levar, aproximando-me dela até que nossos rostos estivessem a poucos centímetros de distância. O som de nossas respirações preenchia o espaço entre nós, e o mundo parecia segurar o fôlego. E então cruzamos o limite. Nossos lábios se encontraram com uma hesitação inicial, como se ambos soubéssemos que não havia mais volta, mas ainda assim temêssemos as consequências. O toque era suave, quase um murmúrio, mas carregado de uma intensidade que fazia o ar ao nosso redor parecer pesado. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar, enquanto o calor do corpo de Ana irradiava contra o meu, como uma força gravitacional impossível de resistir. Ela não recuou, e eu também não. O beijo aprofundou-se lentamente, com uma mistura de desejo contido e necessidade reprimida que parecia ter se acumulado por muito tempo. Suas mãos subiram para o meu rosto, os dedos deslizando pela minha mandíbula, enquanto sua respiração quente misturava-se à minha. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido completamente,
deixando apenas aquele momento, aquele contato. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Ana me olhou, seus olhos brilhando sob a luz suave da varanda, uma mistura de incerteza e algo que parecia quase alívio. Eu não devia ter deixado isso acontecer, murmurou ela, mas sua voz estava sem convicção, como se dissesse isso mais para si mesma do que para mim. Talvez não devêssemos, concordei, mas minha mão permaneceu em sua cintura, segurando-a firmemente. Mas aqui estamos. Ela riu suavemente, um som que parecia aliviar parte da tensão no ar. Você tem um jeito de simplificar tudo, Miguel, disse ela, sua voz tingida de humor. Mas nada disso é simples. Eu sei, respondi, meu tom mais sério do que eu pretendia. Mas talvez as coisas não precisem ser simples para valerem a pena. Ana desviou o olhar por um momento, seus dedos ainda traçando linhas invisíveis em minha pele. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era como se estivéssemos ambos tentando compreender o que aquilo significava, o que seria a partir dali. Eu passei tanto tempo me protegendo, disse ela finalmente, sua voz baixa e carregada de emoção, deixando o passado me definir, dizendo a mim mesma que minha vida já tinha seguido o curso que deveria. E então você apareceu e me fez questionar tudo. Eu não sou tão diferente, admiti, minhas palavras saindo em um murmúrio. Este galpão, minha solidão, eram tudo uma forma de me proteger também, de não ter que enfrentar o que eu realmente quero, ou talvez do medo de que nunca fosse encontrar algo que valesse a pena. Ela me olhou novamente, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que parecia cortar através de todas as camadas de pretensão. E você encontrou? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Respirei fundo, tentando reunir coragem para responder. Eu acho que sim, disse finalmente, minha voz firme. Mas isso me assusta. Ana assentiu lentamente, como se entendesse exatamente o que eu estava tentando dizer. O medo é uma coisa engraçada, disse ela. Pode nos proteger, mas também pode nos prender. Talvez seja a hora de deixá-lo ir. Suas palavras ecoaram na minha mente, enquanto ela se inclinava novamente, dessa vez com uma confiança que me fez esquecer qualquer dúvida que ainda restava. Seus lábios encontraram os meus com mais intensidade, e o mundo pareceu desmoronar ao nosso redor. Suas mãos subiram pelo meu peito, puxando-me para mais perto, e eu a segurei como se minha vida dependesse disso. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais faminto, como se estivéssemos tentando compensar todo o tempo perdido. A suavidade inicial deu lugar a uma paixão crua e incontrolável, nossos corpos se movendo em perfeita harmonia. Eu podia sentir o calor dela contra mim, a curva de seu corpo pressionando-se ao meu, e cada toque, cada movimento parecia incendiar algo dentro de mim. A noite ao nosso redor parecia conspirar para nos envolver naquele momento. O som distante dos grilos e o cheiro das flores do jardim de Ana misturavam-se com o calor de nossos corpos, criando uma atmosfera quase surreal. Era como se o universo inteiro tivesse parado para testemunhar o que estava acontecendo entre nós. Ana deslizou a mão para meu pescoço, puxando-me ainda mais perto enquanto seus lábios exploravam os meus com uma intensidade que me deixava sem ar. Eu a segurei pela cintura, minhas mãos deslizando para suas costas enquanto ela se inclinava contra mim. A cadeira da varanda rangia sob nosso peso, mas nenhum de nós parecia se importar. Quando finalmente nos afastamos novamente, ambos estávamos sem fôlego, nossos rostos ainda tão próximos que nossas respirações se misturavam. Ela me olhou com uma expressão que misturava desejo e algo mais profundo, algo que parecia um convite para continuar. Isso vai mudar tudo, sussurrou ela,
mas não havia hesitação em sua voz. Apenas a aceitação de que não havia como voltar atrás. Eu sei, respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. Mas talvez seja isso que precisamos. Ela sorriu levemente, inclinando-se para me beijar novamente, e naquele momento eu soube que não havia mais dúvidas. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. E pela primeira vez em muito tempo, o medo parecia distante, substituído por algo que eu só podia descrever como libertação.